Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vim aqui no cantinho aqui da minha sala gravar rapidinho pra vocês que eu tava esses dias me pegando pensando assim, o que é o conceito de vendedor, né? Todos nós somos vendedores, né, nos nossos negócios. E aí, que vendedor a gente é, né? E eu achei interessante falar sobre esse assunto, tem tudo a ver com os nossos negócios, né? Falar sobre vendas. E realmente a gente precisa pensar, analisar se estamos sendo um bom vendedor, né? Se estamos fazendo acontecer as vendas, né? Porque o vendedor ali, ele é o elo principal de uma venda, né? Para a venda realmente acontecer. Então, quanto que estamos sendo um bom vendedor, né? Fazendo acontecer. Aí eu fui ver o conceito de vendedor no Google, que o Google fala sobre ser um vendedor. Ele diz que o vendedor ele é um comunicador, tendo um olhar direcionado ao cliente, às suas necessidades e às tendências. Essa é a definição que ele dá ao vendedor. O pessoal passando um carro de som na rua, vocês vão ouvir no fundo aí. É em todo lugar, né, gente? O mundo gira e a gente tá toda hora tá acontecendo alguma coisa, né? Ainda bem, né, gente? Então, essa é a nossa vida, né? Graças a Deus que temos o barulho, significa que tem pessoas fazendo a vida acontecer, né? O mundo tá girando. Voltando aqui, gente. Então, o conceito de vendedor é isso. Agora, como estamos sendo, né, nas nossas vendas? Estamos tendo esse olhar direcionado para o cliente, procurando a real necessidade do cliente, né, para atender às suas reais necessidades, né? Será que estamos? Ou de repente vamos lá comprar a modinha e vamos escolher o que nos agrada aos olhos, né? A gente tem que trazer aquilo que é tendência, que todo mundo está usando, provavelmente é aquilo que vai vender mais, e não a cor que a gente gosta ou o modelo que a gente prefere, né? E falando aqui que o vendedor, ele tem que ter acho que eu coloquei aqui 3 ou 4 pontos principais a característica de um bom vendedor, né? A primeira delas é ser paciente. O quanto que temos que ser pacientes, né, gente, para efetuar uma venda ali, para fazer a venda acontecer. Às vezes mandamos foto, às vezes mandamos mensagem, ficamos esperando ali e ficamos ali, né, com toda aquela paciência para atender bem e fazer acontecer, né. Segundo ponto, conhecer o produto. Então, a gente tem que conhecer o que a gente está vendendo. Ao oferecer qualquer produto que seja, a gente tem que saber falar da qualidade, dos benefícios. Né? Como, por exemplo, um tecido. Você vai oferecer uma peça para o cliente, você tem que saber aquela composição da peça, do que é feito. Né? Porque às vezes o cliente tem aquela dúvida e você tem que passar para ele toda essa informação e passar uma informação assim precisa, né? Para que ele possa sentir segurança ali para estar comprando. O outro ponto, ter e manter bons relacionamentos antes e depois da venda. Ou seja, gente, é importante a gente ter um bom relacionamento com o cliente, né? Antes de vender e depois também. Porque às vezes a gente efetua ali uma venda e às vezes não manda mensagem, nem pergunta pro cliente se gostou, se ficou bom, se deu certo, né? Às vezes o cliente precisa realizar uma troca e a gente tem que estar disposto ali a fazer a troca para o cliente, a gente tem que entender, ter todo esse tato para com as vendas, para com o cliente. Por quê? O cliente vai lembrar de você numa próxima ocasião que ele precisar de qualquer coisa, ele vai lembrar do bom atendimento que ele teve, tanto antes como depois, o quanto que você foi prestativo, né, com ele. Então o vendedor é tudo isso, gente. O vendedor tem o caderninho ali, as anotações dele, que ele tem que ficar buscando esses clientes dia a dia, passando informação, mostrando que chegou, né, passando tudo isso pro cliente.
E aí, quando a gente se pega direcionado, donos de loja, donos de negócios, né, como a maioria que eu vejo hoje são donos, e ao mesmo tempo que eles são donos, eles são o próprio vendedor da loja, é importante a pessoa estudar esse fato de ser vendedor. Porque todo mundo tem um conceito assim que vendedor é fácil. E não é, gente. Trabalhar com vendas, você precisa ter aquele dom, aquele talento. Você precisa gostar de vender. Você precisa ali gostar das pessoas, gostar de ouvir as pessoas. Porque às vezes, quando eu já fiz bastante curso de vendas, e uma vez no curso falou assim que a gente, como vendedor, às vezes a gente é um psicólogo. Porque às vezes o cliente ele vai até você, ele não quer, às vezes, comprar. Ele quer ir até você para contar como que foi o final de semana dele, contar o que está acontecendo na família, o problema que ele está passando. Ali em 5, 10 minutos ele conta tudo que está acontecendo para você. Então, o vendedor é visto também assim, né? Não é assim, esse olhar do cliente para o vendedor, né? É meio que assim, ele tem isso com ele, né? Que ele pode ir até aquele vendedor que ele vai ouvir, né? Quando ele se sente bem, né? Então ele vai até você tanto para contar os seus problemas, né? Que um dia ele pode ir lá só contar e no outro dia ele pode ir lá só comprar. Ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas o vendedor é bem isso, é um psicólogo também. Então por isso temos que ser pacientes. E quanto a trocas, gente, trocas é um problema que a gente sempre tem, né? Também a gente precisa estar mais voltado a esse olhar para trocas. Quer dizer, às vezes é preferível a gente perder, né, uma troca, perder uma peça ali que veio de troca, veio de defeito, do que você perder o seu cliente, né? Então, tudo isso é importante a gente estar analisando como vendedor da loja, né? E às vezes você analisa algumas coisas como dono e não como um vendedor. Então, tem que saber separar se você é o dono e o vendedor da sua loja, você tem que ter esse conceito. Uma hora você vai ter que ser o gerente da loja, outra hora você vai ter que ser o vendedor da loja. Então você tem que saber separar bem essas funções, né? Que na verdade, quando você trabalha dentro de uma empresa, para cada função tem ali o atendente, o funcionário, né? Que hoje, no caso, as empresas elas falam mais de colaboradores, né? E não mais de funcionários, que são os nomes que são dados, são os colaboradores. Então, para cada função tem o seu colaborador, por exemplo, tem o caixa, tem o estoquista, tem a pessoa da limpeza, né? Então, tem o vendedor, né? E tem empresas que tem o vendedor e tem o atendente, que tem diferença disso, né? Então, a gente precisa analisar bem o que a gente está sendo, como que a gente está vendo esse conceito dentro do nosso negócio, né? Quando você está sendo o gerente, quando você está sendo o vendedor, né? Então, temos que saber separar para não estar perdendo aí clientes, né? De repente, estamos perdendo clientes e não estamos entendendo o porquê daquelas perdas, né? Então, esse é o meu conceito que eu vim passar hoje, gente. Eu achei importante, né? Eu tava aqui estudando e veio esse ponto aqui de vendas e eu achei interessante dividir com vocês. Me contem aí o que vocês acham de ser vendedor, como que funciona para vocês, como que vocês veem aí essa função. Ela não é fácil, gente, não é fácil porque realmente é algo que a gente precisa gostar, se identificar e tá ali querendo vender, mas de forma a passar um produto para o cliente, né? Não empurrar a venda, né? Mas fazer realmente a venda acontecer por tudo isso, né? Mostrar a qualidade do produto, ser paciente, mostrar ali, ser sincero quando o cliente perguntar se ficou bom, né? Então é tudo isso, ser vendedor e trabalhar com vendas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse ponto que eu abordei, tá? Mas me contem nos comentários o que vocês acham de vendedor, se vocês gostam, se vocês são pacientes com o cliente,
Tá bom, gente? Do mais era isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um excelente dia aí, o horário que você me vê. Muito obrigada por assistir.